O nosso trabalho é sobre patrimônio azulejar brasileiro dos séculos 20 e 21. E o grupo é composto por mim, Larissa Gabriela Góes e Raquel Souza. Alguns avisos importantes. O processo produtivo apresentado neste vídeo consiste na produção da cerâmica Cécio, que foi a fábrica que o meu grupo utilizou para fazer trabalho de campo. Cada fábrica apresenta um processo de produção de suas peças e técnicas empregadas de maneira diferente. Fomos recebidas e orientadas pelo funcionário Marcos, que estava responsável pela administração da fábrica e se dispôs a nos auxiliar e explicar os processos empregados e suas etapas. Optamos por não usar filmagens pelo uso e direito de imagem preservados. Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades físico-químicas da argila. A argila tem plasticidade, o que possibilita a moldagem ou conformação da peça, impedindo que as forças de gravidade ou os choques inseparáveis à manufatura, no caso térmicos, provoquem deformação. As massas da argila cerâmica são misturas de diferentes argilas e demais substâncias que lhe conferem plasticidade, porosidade e temperatura de vitrificação previsível. Quanto menores são as partículas da argila, menores são os poros entre elas, e quanto mais secas e queimadas, mais agrupadas e com o aumento da porosidade, diminui a retração durante a secagem e cocção. De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, ABC 2011, a preparação da massa é feita geralmente por meio da mistura de argila gorda com uma magra. Propriedades físico-químicas da argila, argila branca secundária. Elas são conhecidas pelo alto teor de plasticidade, utilizadas na fabricação de cerâmicas e são lixiviadas de seu local de origem e se misturam com outros. A gente está falando aqui sobre a argila branca porque é a argila principal utilizada na fábrica da cerâmica Cécio. Aqui a gente tem um fluxograma dos processos produtivos da cerâmica, que consiste na preparação da massa, a modelagem, a secagem e o acabamento, que é o acabamento e a queima. A preparação da massa, a argila marrom é comprada, enquanto que a argila branca é tratada e modificada com alguns componentes formulados e com pontos de consistência diferentes, para iniciar o processo produtivo. Segundo o Gabay, as misturas mais bem avaliadas para a produção de cerâmicas de alta qualidade são compostas por argilas, que proporcionam plasticidade, a sílica e o chamote harmonizam os elementos desengordurantes ou antiplásticos, diminuindo a quebra e com secagem uniforme, sem empenamentos, deformações ou rachaduras. E os feldspatos e o carbonato de cálcio, que são os fundentes que controlam a dureza da pasta e sua fusão. A modelagem da massa, a massa da argila é processada na maromba, que é o equipamento utilizado para a moldagem das peças. Na secagem, as peças, ao sair da forma, vão para a secagem e o tempo estimado para a mesma depende do clima e da consistência da peça. Algumas peças são vulneráveis à exposição de radiação solar. O clima interfere no processo de secagem e produção, e dependendo da forma da secagem, possibilitará o aparecimento de trincas e rachaduras. Uma boa secagem depende da temperatura, que aumenta a evaporação da água, umidade do ar, de acordo com a variação do tempo, e a circulação ou movimento do ar em volta da peça. Para o acabamento, é realizado o polimento das peças para torná-las uniformes. Não há um padrão específico de granulometria das lixas utilizadas pela fabricação da cerâmica Cécio. A queima que eles realizam é feita em fornos a gás, sendo considerado o melhor combustível. A queima tem duração de aproximadamente
de 8 a 9 horas, com temperaturas de 950 a 1000 graus Celsius. Quanto maior a temperatura da queima, mais resistente a peça. As peças queimadas a baixa temperatura, de 800 a 1050 graus Celsius, são mais porosas, o que consiste na maior capacidade de absorção de água que o biscoito adquire à temperatura de maturação. As peças de cerâmica perdem água nos processos de secagem e queima, cocção. Durante a cocção, é quando a argila se contrai de forma definitiva. O que causa a explosão e rachadura das peças? Se a introdução de peças ainda úmidas no forno, peças com fissuras, rachaduras, bolhas de ar, peças ocas, fechadas com ar em seu interior, peças com queima em um ritmo elevado de temperatura e peças encostadas muito próximas às paredes dos fornos. Para o acabamento final, eles utilizam esmaltes. Os esmaltes, eles são películas vítreas que recobrem todos os produtos cerâmicos. Devem se adaptar às pastas cerâmicas de natureza física e quimicamente variáveis. Com o esfriamento, formam uma camada dura e impermeável. São piroestáveis, resistentes a temperaturas elevadas e insolúveis em água. Quanto à decoração, na fábrica cerâmica Cércio, fica por parte dos clientes, que compram as peças em grande quantidade e decoram e fazem sua revenda. Agora vamos falar um pouco sobre as vulnerabilidades dos cerâmicos e azulejos. Físico-mecânico, ação antrópica, acidentes, esbarrões que levam à quebra do material. Trincas, aparecimento de trincas pela temperatura de cozimento inadequada. Na operação da queima, as peças adquirem suas propriedades finais. Esse trabalho térmico é responsável por uma série de transformações físico-químicas das peças, como perda de massa, desenvolvimento de fases cristalinas, formação de fase vítrea e a soldagem, sinterização dos grãos. A queima das peças deve ser feita com o aumento da temperatura gradualmente, pois o aumento repentino pode levar à deformação em caso de não atingir a temperatura, leva à formação de trincas, explosão e rachadura das peças. A temperatura de queima influencia no resultado final da peça. Há um melhor fechamento dos poros na queima. Na secagem, o controle do processo é muito importante, pois ocorre nesse momento a evaporação da água superficial e a retração que deve ser uniforme em toda a peça. Na secagem natural, podem também surgir outros tipos de defeito, além da má condução da secagem e das trincas, ou seja, o empenamento das peças nas grades, pela extrusão defeituosa por pancadas de vento e outros fenômenos decorrentes de falhas na produção. Aqui são nossas referências.